Fala galera, beleza, beleza? Passando aqui para contar uma história, um case que eu queria compartilhar de uma mentoria que eu estou dando, uma consultoria empresarial. E aconteceu uma coisa muito impressionante porque esses sócios, eles atravessaram por um problema muito grave. Eles atravessaram por um problema assim muito grande. E de fato, o problema é grande na cabeça deles, porque o mesmo problema enfrentado por outro tipo de sócio, por outro tipo de mentalidade, às vezes nem é tão grande. E o mesmo problema enfrentado por pessoas que às vezes estão alguns passos aquém, talvez seja intransponível o problema. Deus só dá o frio conforme o cobertor. E a Bíblia fala que não vem sobre nós tentação e prova maior do que a prova a gente pode suportar. E junto com a prova, ele traz também o escape. Então, o grande lance nessa história é a gente descobrir aonde está o escape. Mas mais do que isso, eu vejo que aquela máxima assim, que a gente tem que amar os problemas, cada vez mais eu vejo sentido nisso, porque eu vejo três motivos essenciais para que a gente tenha que amar os problemas. O primeiro deles é que o problema aponta uma fraqueza sua. Porque hoje, por exemplo, se cair um copo de água na mesa, isso não é um problema para mim, é fácil de resolver, é uma coisa pequena. Mas o problema é que se cair o mesmo copo de água em cima do computador, esse para mim é um problema, porque eu não sei mexer no computador. Mas se o mesmo copo de água cai no computador de uma pessoa que mexe no computador, isso talvez não seja um problema. Vocês entendem que o problema acompanha o seu nível de maturidade? Então, quando você se depara com algo que você chama de problema, isso revela o seu nível de maturidade. Isso revela o nível que você está, a fase que você está vivendo. E os problemas vêm por três motivos básicos que eu entendo. O primeiro é para revelar sua fraqueza. E então, se é para revelar sua fraqueza, e se você tem consciência disso, você vai entender que o problema é uma excelente oportunidade para você evoluir naquilo que você é fraco. Então, no caso desse case que eu estava contando, eles estão com um problema financeiro. E eu mostrei para eles que empresas não quebram, porque empresa é um CNPJ registrado numa junta comercial. Empresa não quebra. O que quebra são pessoas. E quando eu fui conversar com eles sobre as pessoas, como eles estão na vida pessoal deles, eles estão destruídos, quebrados financeiramente, cheios de dívidas e com problemas graves. Por exemplo, um deles, eles não sabem conversar, eles têm dificuldade em conversar. E esse problema de não saber conversar está afetando o namoro de um dos sócios, está afetando a relação com a mãe de outro sócio. Então, assim, porque não sabem conversar e não sabem resolver. Então, eles têm problemas pessoais, e os problemas pessoais, e que agora viraram interpessoais entre os dois sócios, porque eles têm problema de comunicação, esses problemas pessoais e interpessoais geraram um problema na empresa. E a empresa está quebrando porque as pessoas estão quebrando. Então, eu falei com eles, ó, vocês têm um problema, que é uma ponta do iceberg, que é o problema financeiro. Mas a minha ação é muito mais do que uma ação financeira. A minha ação é uma ação que vai tratar, a gente vai criar um plano de ação para que eles possam encontrar saídas para resolver a questão financeira, que de fato é grave, no nível que eles estão. Vamos criar um plano de ação para que eles possam melhorar financeiramente, colocar em prática outras maneiras de monetizar dentro do negócio deles. Mas mais do que isso, nós vamos tratar a base do iceberg. E nós vamos começar a trabalhar com esses problemas que são pessoais e nós vamos ter que tocar na vida pessoal deles para eles poderem evoluir e para eles poderem crescer enquanto pessoas, enquanto sócios e como consequência a empresa vai se salvar. Eu até estava com a Paulinha, minha filha estava falando comigo, eu achei legal, porque na verdade o que a gente vê é que prosperidade a gente não tem acesso a ela. A gente não tem acesso à prosperidade. Prosperidade não é algo acessível. A prosperidade é consequência de um processo de crescimento, de amadurecimento. E até na minha imersão no SMF e nas mentorias que eu falo sobre o mapa da plenitude da prosperidade, que é um mapa, uma revelação que eu tive, onde a gente consegue bater o olho e identificar onde que a gente precisa investir energia para a gente poder crescer, para a gente poder amadurecer e então acessar a prosperidade como consequência de um processo de crescimento e amadurecimento. Então, a primeira coisa, o problema é bom porque te mostra a sua fraqueza, te mostra onde você está fraco.
E é onde você tem que melhorar. E se você consegue resolver esse problema longe do coração, você começa a olhar para o problema com mais maturidade. Então, por exemplo, assim, quando vem um problema e você traz e começa a desesperar, e meu Deus, o que eu vou fazer? Eu estou sem dinheiro, eu vou ter que vender. Ou seja, você trouxe o problema para o coração. Como é que você faz? Primeira coisa, pegou um problema, você olha para ele e fala assim, o que desse problema é meu? O que desse problema é meu? Meu disso é isso e isso, então eu vou resolver isso. Aí você traz isso para o seu coração e resolver. A parte do problema que te cabe. O que veio desse problema que os outros estão colocando esse problema por cima de mim que não é meu? Aí você devolve para quem é de direito. E aí nós vamos fazer o seguinte, como resolve esse problema? E quando você está com um problema fora do coração, com ele na mão, você consegue contemplar maiores possibilidades de soluções. Faz um chuva de ideias, um brainstorm. Como que são as possibilidades? E aí você começa a ver as possibilidades e começa a tomar decisões. Mas com a cabeça tranquila, porque o problema não está no coração, o problema está na mão. E aí você consegue resolver com mais facilidade. O problema é muito positivo quando você entende que ele mostra as fraquezas. Mas a segunda questão do problema, que o problema, ele te mostra oportunidades. Quando você se depara com um problema e quando você vai começar a ver essas soluções dos problemas, você começa a encontrar oportunidades, inclusive financeiras. Então, essa sociedade que eu fui atender, eles têm um empreendimento que tem vários braços de ação. E eles não estavam conseguindo encontrar, eles estavam focados em um braço de ação só, no máximo 2, eles têm mais de 7 braços de ação, eles estavam focados em 2 braços, gastando toda a energia aqui, sendo que eles podem perfeitamente fazer esses 2 braços de ação andar sozinhos e começar a investir em outros braços de ação já com a mentalidade de poder também delegar e só supervisionar. Eles vão sair do operacional, eles vão sair de ter que fazer e eles vão começar porque profissionalmente eles são muito bons e muito competentes, mas são péssimos empresários. Então o que eles têm que aprender agora? Qual que é o meu desafio? É fazer com que eles entendam e pensam a cabeça de empresário, façam isso que eles fazem já muito bem feito, esses braços de negócio, andar sozinho, que já tem condição, e comecem a investir energia em outras frentes para poder ampliar o negócio. Eles estão deixando dinheiro na mesa, porque os clientes vêm para ser atendidos por esses 2 braços que eles já atuam, e todos os outros 7, 8 braços possíveis que eles podem investir, esses clientes procuram outros profissionais. Então eles estão deixando dinheiro na mesa. Então nós estamos vendo oportunidade de monetizar. O segundo ponto do problema é esse, é uma oportunidade de monetizar. E o terceiro ponto, que talvez seja um dos melhores, eu até postei outro dia desse no Instagram, o problema é o convite de Deus para que nós dobremos nossos joelhos e busquemos a Ele em fé. O problema é um convite de Deus. É um convite de Deus para você poder se apegar a Ele. É um convite de Deus para você poder falar assim, Senhor, me faz enxergar o escape. Porque Deus é fiel, Ele não vai trazer sobre você uma prova maior do que você pode suportar. E se você não quiser passar por essa prova, não tem problema nenhum. Não tem problema. Se você não quiser passar por essa prova, não tem problema. Se eu falar assim, tá tudo bem, passa. Mas você não vai subir de nível, vai passar um tempo e você já está pronto de novo, agora eu vou te dar a mesma prova para você passar. Você só sobe de nível quando você vence aquele estágio daquele problema. E quanto mais rápido você vence aquele problema, mais rápido você sobe de nível, mais rápido você assume outros problemas, mais rápido você desenvolve. E o grande lance é tira do coração e coloca na mão. Tá bom, temos que resolver um problema. Vamos resolver, ué. Qual que é o problema? E aí você ajoelha, pede a Deus para te mostrar onde está o escape, as soluções. E você é um convite de Deus para você se conectar e confiar nele. Por mais desesperadora que pareça a situação, o Senhor falou claramente: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim do tempo, Deus vai estar com a gente. O problema não é ele que afasta. O problema somos nós que desfocamos dele e focamos no problema. Como Pedro que foi andar sobre as águas e olhou para
para as ondas e tirou o foco de Jesus e muito mais do que isso. Ele perdeu o foco na promessa. E isso pouca gente sabe disso. Porque Jesus, antes disso, disse para todos os discípulos: atravessem para o outro lado que eu encontro vocês lá. Jesus disse: atravessem para o outro lado que eu encontro vocês lá. Isso é uma promessa. Ele disse: atravessem para o outro lado, eu vou encontrar com vocês lá. É uma promessa. Ele falou. E ninguém lembra dessa parte. E no meio da tribulação, eles esqueceram que Deus falou, Jesus falou que nós vamos atravessar. Eu encontro vocês lá. Se um dos discípulos tivesse lembrado, falava assim: gente, calma aí, pode estar o problema que for, mas Jesus já falou, encontra com a gente lá. Ele vai encontrar com a gente lá. Então fica tranquilo, isso aqui é só um problema que nós temos que amadurecer a nossa fé. E quando Pedro desafia o fantasma, que ele estava na dúvida se era ou não era Jesus, e ele começa a andar, a Bíblia fala que estava olhando para Jesus, mas tirou o foco e olhou para as ondas e começou a afundar. E eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é muito legal, assim. Eu fiz uma reflexão sobre esse texto muito interessante. Olha só para vocês verem. Pedro cria em Jesus? Pedro tinha fé em Jesus? Tinha. Vou falar por quê. Porque quando falou, não temam, sou eu, ele falou assim, então, se é você mesmo, ele duvidou, não foi de Jesus. Ele duvidou que aquela figura que parecia um fantasma era Jesus, estava com chuva, tal, ele não teve clareza. Como ele acreditou em Jesus e viu, então me manda andar sobre as águas. Então ele começou a caminhar nas águas, e ele viu que ele viu que era Jesus, tanto é que quando ele começou a afundar, Jesus me salva. Ele não falou assim, você não é Jesus nada, você é um fantasma e vou voltar nadando. Não, ele acreditava que era Jesus e acreditava em Jesus, porque Jesus estava andando e quando ele teve aperto, ele pediu para Jesus, Jesus me salva. Então ele tinha fé em Jesus. E quando Jesus pega Pedro pela mão, livra ele do afogamento, sobe com ele para dentro do barco, homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Pedro não tinha fé, é nele mesmo. Ele não tinha fé, é no poder de Deus na vida dele. É nisso que Pedro não tinha fé. Pedro não tinha fé, é no poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque a Bíblia fala, diga ao fraco, sou forte. Porque a força do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando Jesus fala assim, homem de pequena fé, não é fé em Jesus, porque Pedro tinha. Pedro viu Jesus andando sobre as águas. E quando teve aperto, pediu ajuda para Jesus. Então ele cria em Jesus e tinha fé em Jesus. O ponto não é esse. O que Jesus nos chama, e aí eu vejo que o problema é uma boa oportunidade da gente de colocar nossa fé em prática. Fazer com que a fé, porque todo mundo tem fé em Deus. Não todo mundo, mas assim, as pessoas do meio que a gente convive, todas têm fé em Deus, que Jesus existe, que Jesus veio, que morreu, que ressuscitou, tal, tá vivo, a gente tá salvo, essas coisas todas. Mas a fé prática é aquela fé que você pega o princípio que você aprendeu e coloca ele em prática. Essa fé que Jesus quer, e é fé na gente mesmo. A fé que o poder de Deus se aperfeiçoou em nós. Aí eu perguntei para esse sócio, agora pensa bem, se você, com esse problema que você teve, você falou assim, basta. Porque fundo do poço, gente, não existe. Fundo do poço não existe. Eu canso de falar isso. Fundo de poço não existe. Fundo do poço é uma percepção pessoal do basta. Você fala assim, eu tô tão no fundo, eu vou botar aqui o chão e daqui para baixo eu não vou mais. Daqui é só daqui para cima. Então, na hora que você fala basta, chega, não dou conta disso mais. Esse é o fim do poço, o fundo do poço. Só que a situação que esses sócios estão pode ficar muito pior e ter o dito, né, que nada é tão ruim que não possa piorar. E daqui a pouco, se eles continuarem não preocupar para achar soluções e ignorar o problema e botar o problema para debaixo do tapete e tal, enfim, o que vai acontecer? Vai vir um oficial de justiça, vai pegar o carro de um, vai pegar o carro do outro, vai começar a bloquear bem, vai começar a entrar, pegar computador, vai entrar no jornal, vai fechar, que o caos está generalizado. Então pode piorar. Pode piorar. Só que eles falam assim, chega daqui, nós não vamos, então, nós estamos no fundo do poço, vocês não estão no fundo do poço. Porque o fundo do poço é uma percepção pessoal do basta. Então, ótimo, que bom que vocês viram isso. E ir embora para cima, agora daqui para cima. Ótimo. Então, se vocês conseguiram, se vocês
derem conta de melhorar os problemas pessoais, por exemplo, como eu citei no começo, o problema da conversa, né? Que eles não sabem conversar. Se eles conseguem trabalhar o problema da conversa, se eles conseguem abrir negócios, se eles conseguem restaurar a comunicação e amizade que os dois têm, se eles conseguem fazer essas coisas, eu pergunto para vocês, o problema é bom ou é ruim? É bom demais. O problema foi ótimo, porque eles transformaram com o problema. Eles viraram o jogo por causa do problema. Então, quando um problema vem, eu passei por um problema essa semana gigante, mas desse problema apareceu 3 oportunidades de negócio que eu estou colocando em prática. E o problema, e eu vou falar o tanto que o problema é bom, que a Bíblia fala, só para encerrar o versículo, que Paulo fala assim, tende por grande alegria, por grande gozo, tende por grande alegria passar por problemas. Porque o problema vai gerar em você a perseverança, que vai alimentar a sua esperança e que vai alimentar a sua fé e que vai te tornar mais forte. Lê lá. Tende por grande gozo passar por problemas. Paulo sacou essa há 2000 anos atrás. E se você está achando o problema muito pesado para você carregar, eu só quero te lembrar. A fala que antecede esse versículo, parteado do versículo é: Deus é fiel. Deus é fiel. E não permite que você seja provado mais do que você possa suportar. Então, se você está passando por isso, é porque você dá conta. Que você dá conta. E se você não sabe como, se você não sabe como que você vai encontrar a solução, onde está o escape, como que você vai sair desse problema, se você não sabe como, conecta no quem. Tem gente que sabe. Eis-me aqui. Me chama aí, tamo junto. Então vamos ter a nossa próxima imersão, oportunidade boa da gente conversar, você se expor a assuntos como esse. Vai ter imersão agora em Caratinga, em maio, junho. Vai ter imersão em agosto, Belo Horizonte, agora de 2025. Mas nós vamos fazer essa imersão com uma frequência cada vez maior para que a gente possa mesmo compartilhar esses e tantos outros conteúdos para transformar sua rotina, sua vida pessoal, sua vida espiritual, sua vida profissional, para que você possa prosperar, não como algo a ser alcançado, mas para algo que vai ser colhido numa jornada de crescimento. Tamo junto, bora prosperar.